Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre epistemologia histórica, esse assunto que eu venho me dedicando a estudar já há alguns anos e que me levou à publicação desse livro aqui, que é exatamente sobre a epistemologia histórica e alguns desenvolvimentos. Bom, primeiro dizer que esse termo, ele vem ganhando um maior destaque ultimamente, porque houve uma recuperação dos estudos históricos na filosofia da ciência no mundo anglo-saxão. E a gente sabe que, atualmente, o que se faz em língua inglesa costuma ter maior destaque. Porém, existe uma tradição de se pensar a ciência a partir da sua história muito mais longínqua e que remete, pelo menos ao século XIX, e que foi muito mais desenvolvida na tradição francesa. Então, os autores que costumeiramente são reconhecidos como os autores da epistemologia histórica são, na sua maioria, autores de língua francesa, como Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Alexandre Coiré, Jean Cavaillés, todos esses praticamente contemporâneos e que terão na figura de Michel Foucault, esse já um autor da segunda metade do século XX, um herdeiro dissidente, eu chamo assim no meu livro, porque, embora o Michel Foucault também pratique uma história da racionalidade e tente extrair dessa história uma crítica da sociedade ocidental, uma crítica da civilização, uma crítica abrangente, que não é somente interna à razão, como todos esses autores também faziam, não somente pelos temas que o Michel Foucault mobiliza, os assuntos, mas também por um deslocamento que ele faz explicitamente na sua obra da ciência para o saber. Então, esse deslocamento já é suficiente para colocá-lo num outro campo. Ele mesmo se considerava como alguém que fez esse deslocamento, isso é bastante conhecido, mas ele permanece sendo um herdeiro, ainda assim, dessa tradição. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo e que me levou à publicação desse livro. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a questão nacional na filosofia. Eu estou dizendo aqui que é um estilo que se desenvolveu mais na França e não em outros lugares, mas que houve uma retomada no mundo anglófono desse estilo histórico para se pensar problemas relacionados à racionalidade e também à ciência. É claro que existem algumas razões que estão implicadas, né, no fato disso ter se desenvolvido mais num país ou numa língua do que em outros. Foi isso que me levou a escrever na introdução do livro um texto que não é sobre a epistemologia francesa. É um texto mais abrangente, com vários outros autores, que busca situar o contexto em que surge a epistemologia histórica, relacionando isso com outras formas de pensamento sobre o conhecimento, sobre a ciência, que são contemporâneas. Só para citar algumas dessas correntes, na virada do século XX, podemos mencionar o neocantismo, a filosofia analítica, fenomenologia, a teoria crítica, que são correntes de pensamento que compartilham o mesmo solo comum com a chamada epistemologia histórica. São os mesmos problemas que são trabalhados. A relação entre o sujeito de conhecimento e o objeto, uma posição nova da filosofia frente aos desenvolvimentos das ciências da natureza, como a física einsteiniana, a mecânica quântica, as geometrias não euclidianas, uma série de novos desdobramentos das ciências que colocaram em xeque a filosofia clássica, filosofia como se fazia antes. Mas não é exatamente sobre todas essas correntes que eu falo nesse capítulo. Eu faço um recorte para situar o surgimento da epistemologia histórica em contraste com a sociologia do conhecimento, que daí tem relação com o surgimento das ciências humanas ou das ciências sociais, que também se dá ali no final do século XIX, na virada para o século XX, e dentre os principais autores que trabalham com teoria social nessa época, um deles, que é o Mannheim, ele diz que vai fazer uma sociologia dos estilos de pensamento. E daí eu começo citando esse autor e, a partir dele, eu tento mapear
o surgimento da sociologia do conhecimento, para depois, na segunda parte desse texto introdutório, mostrar como os autores da epistemologia histórica francesa se posicionam com relação a isso. E daí tem um autor que é fundamental nesse campo, que é um polonês chamado Ludwig Fleck, que no Brasil tem uma tradução do seu principal livro, que se chama Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Esse livro influenciou o Thomas Kuhn nos Estados Unidos, e o Kuhn, ele também foi influenciado pela tradição francesa por intermédio do Poiret, que deu aula nos Estados Unidos e teve o Kuhn como um dos seus alunos. A partir do Thomas Kuhn é que a história da ciência passa a ter um grande desenvolvimento também nos países de língua inglesa. Outras vertentes de língua inglesa que praticam também uma história das ciências em relação com a história da sociedade, contexto social mais abrangente, é a de Robert Merton, e também o programa Forte da Escola de Edimburgo. Essas são as principais vertentes que trabalham nesse campo. E depois de fazer esse mapeamento, daí eu tento mostrar como que a epistemologia histórica francesa, ela trabalha também com um método parecido, mas a partir de um desenvolvimento que é peculiar. E então, na primeira parte do livro, tem 4 capítulos, cada um deles dedicado a um dos autores expoentes dessa epistemologia francesa, sendo eles o Gaston Bachelard, Jean Caballès, Alexandre Coiré e Georges Canguilhem. Mas como eu tenho um livro inteiro dedicado ao Canguilhem, que vocês também podem comprar se quiserem, tem aí na descrição do vídeo o link para adquirir esse livro. Nesse capítulo, eu falo da relação da obra dele com aquele autor considerado pelo próprio Canguilhem como o primeiro grande autor do estilo francês em história das ciências, que é o Augusto Comte, que no Brasil, como também tem um vídeo aqui no canal explicando brevemente a adesão feita pelos militares do século XIX que proclamaram a República ao lema Ordem e Progresso, que na verdade era amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, foi amputado o amor do lema, né? Apesar dessa relação aí com o Brasil, o Comte não é muito bem lido aqui entre nós. A leitura que o Canguilhem faz do Comte me parece muito mais interessante, mas também não se trata de uma apologia do positivismo, ou de uma adesão irrestrita. Existem diversas diferenças também entre o pensamento dos autores da epistemologia histórica do século XX, esses que eu citei, sobre os quais eu escrevi no livro, e esse primeiro grande expoente desse estilo de pensamento que é o Augusto Comte. Então, na primeira parte do livro, depois dessa introdução mais geral, eu falo especificamente sobre alguns desses autores, né? Esses 4 que eu mencionei. E uma coisa que percorre esses textos e que não é tão valorizada nos estudos que se fazem sobre esses autores é a relação entre sujeito e objeto na sua obra, entre o sujeito de conhecimento e mesmo o processo de subjetivação, né, e a ciência, a racionalidade. Que geralmente se lê esse conjunto de autores como um grupo de autores para os quais o sujeito não tem importância. Então, é como se eles priorizassem somente a razão, somente o saber. E, nesse sentido, essa crítica que recai muitas vezes sobre eles também é a mesma feita sobre Michel Foucault. Então, como eu tenho uma leitura diferente do Michel Foucault e eu identifico a implicação da subjetivação e, portanto, do sujeito com o processo, né, no saber e no poder, desde os textos primeiros da arqueologia do Foucault, passando pelos textos da genealogia e, claro, com uma dedicação maior que ele faz a esse tema na última fase do seu pensamento. Eu tenho essa leitura do Foucault, que eu tento demonstrar também nos textos da segunda parte do livro. Eu já preparo isso nos autores da primeira geração, né, dessa geração que eu denominei de heróica, né, da epistemologia histórica francesa. Heróica porque quase todos esses autores tiveram algum tipo de relação com os acontecimentos políticos e com a guerra. Pelo menos 3 desses autores tiveram uma implicação imediata nas guerras. O Caballès morreu como resistente, Canguilhem foi companheiro dele na resistência também. Coiré lutou na Primeira Guerra, na Segunda ele deixou a Europa por sua raiz judaica, né? Então existe uma implicação muito evidente do processo de subjetivação na racionalidade na obra desses autores. O primeiro capítulo do livro dessa parte, Objeto em Perspectiva e Sujeito em Devir, na epistemologia histórica de Gaston Bachelard. Então existe uma implicação entre um objeto de conhecimento que não está posto, ele é uma perspectiva da construção do próprio processo de conhecimento, e um sujeito que vai emergir
em relação com a construção desse objeto, que é o sujeito em devir, né? A mesma coisa em Jean Cavaies, né? Não exatamente a mesma coisa, mas algo correlato acontece na experiência matemática, né? No processo da experiência matemática, como eu tento mostrar nesse capítulo dedicado ao Cavaies. Então, pelo menos esses dois autores têm essa relação imediata entre sujeito, processo de subjetivação e processo de objetivação. E tudo isso depois vai ser trabalhado na segunda parte, a propósito do Michel Foucault. Ainda nessa primeira parte, tem um último capítulo, um desenvolvimento crítico ao behaviorismo radical do Skinner, que eu mobilizo sobretudo o pensamento do Canguilhem para fazer essa crítica, e que tem a ver também com tudo isso, uma vez que o behaviorismo do Skinner tem uma teoria do sujeito por trás, né? E eu tento mostrar que a teoria do sujeito que se pode extrair desses outros autores é mais efetiva e tem outras consequências ético-políticas, não a de submissão a um meio ou a uma cultura ou a um contexto social dado, mas sim um processo de resistência a esse meio. É assim que o Canguilhem concebe o ser vivo, o organismo vivo, é assim que Cavaies concebe a experiência matemática perante o mundo, é assim que Bachelard concebe o conhecimento científico também com relação à natureza. Bom, essa é a primeira parte. Daí, na segunda parte, eu abordo mais especificamente a obra do Foucault em vários capítulos. Cada um deles é destinado a um aspecto, não exatamente a uma obra do Foucault. Então, tem um primeiro, o primeiro texto dessa parte, eu faço uma análise sobre um conceito que é muito discutido, que é o conceito do Kant de Aufklärung, traduzido por esclarecimento, iluminismo. É o termo, por exemplo, que aparece na dialética do esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, é o termo que aparece na filosofia do esclarecimento ou do iluminismo, aí depende da tradução, que é o texto do Ernest Cassirer. Esse termo é trabalhado pelo Foucault em alguns textos, isso também é conhecido, é estudado, essa relação entre Foucault e Kant acontece em períodos diferentes da obra do Foucault, primeiro na tese complementar de 61, que é a tradução do livro Antropologia de um ponto de vista pragmático do Kant, com notas. Depois, nos anos 80, há novamente uma interpretação do Foucault sobre alguns textos do Kant, ele retoma algum desses temas, e eu tento mostrar como que isso tem uma relação com o pensamento do Nietzsche, como que esse tema do esclarecimento, ele possui no Foucault uma genealogia, no sentido nietzschiano. Aí, esse texto é para explicar como que eu penso isso e tiro algumas consequências disso. Daí, o próximo capítulo é justamente sobre a relação entre o Foucault e essa primeira geração da epistemologia histórica francesa. Uma coisa que é interessante dessa relação é que existe uma divisão feita pelo Jean Cavaies no livro Póstumo, que ele escreveu quando ele estava na prisão, e no final desse livro ele diz que a filosofia ela tinha duas direções possíveis ali naquele momento. A primeira era voltar-se para a consciência, que é uma divisão que o Cavaies fez no texto póstumo que ele escreveu quando ele estava na prisão, estabelecendo uma divisão entre dois destinos possíveis para a filosofia. O primeiro, baseado na fenomenologia, que tinha inspirado o Cavaies, inclusive, né, o Russell, seria uma filosofia voltada para a consciência. E a segunda seria uma filosofia voltada para a dinâmica interna dos conceitos. Mas como eu tentei mostrar nessa primeira parte, essa dinâmica não exclui um sujeito implicado, né? Só que esse sujeito ele não está posto de antemão. Ele é constituído no devir mesmo do processo de construção que o implica, né? Essa construção do conhecimento implica uma forma de subjetivação. Ambos esses processos de objetivação e de subjetivação se dão numa mesma e única experiência, que tem relação com o meio, uma relação com o externo, uma relação com o contexto, com a história, mas é uma relação na qual o sujeito ele se dá como resistência a isso. Portanto, há uma irredutibilidade nesse processo de constituição do sujeito. E eu identifico isso já no Cavaies, né? E também nos demais autores, como eu
disse a respeito da primeira parte. E nesse capítulo eu tento mostrar como que o Foucault ele também se implica nisso e como que ele desenvolve à sua maneira essa segunda parte da divisão, essa segunda linhagem, segunda possibilidade que o Cavaillés anuncia lá nas linhas finais do seu texto. Daí eu aproveito esse capítulo também para falar sobre alguns autores que reconstroem esse panorama da filosofia francesa contemporânea, como por exemplo Frédéric Worms e o Alain Badiou. E aí eu me posiciono utilizando esses autores, Canguilhem também, nos textos dele, em que ele traça como foi para ele a experiência da filosofia na França, né, no século XX, tentando mostrar possibilidades de entender isso. Aí no capítulo seguinte, ainda sobre essa relação do Foucault com a geração anterior, eu faço uma análise do texto A Ordem do Discurso, que é o texto, a aula inaugural do Foucault no Collège de France, a partir de dois autores que eu abordei na primeira parte, que são o Coiré e o Canguilhem, sobre a frase estar no verdadeiro, explicando, né, o que significa essa frase para esses dois autores, tentando mostrar como que o Foucault recupera esse tema dos autores anteriores e trabalha à sua maneira. O exemplo que ele dá desse estar no verdadeiro, né, être dans le vrai, no texto, a ordem do discurso, é o Mendel, o botânico, né, que foi o primeiro autor da biologia a falar em genes, né, o considerado precursor ou pai da genética. E ele diz que o Mendel, no discurso científico que lhe era atual, não cabia, né? Ele, então, não poderia estar dentro da verdade desse discurso, porque havia uma monstruosidade na genética, no modelo biológico que se tinha então. Na época em que o Mendel desenvolve essa teoria, isso era impossível dentro do discurso científico da época. E aí o Foucault utiliza essa frase, né? Estar no verdadeiro ou não estar no verdadeiro, para fazer esse jogo, e disso ele tira uma série de consequências sobre como que o discurso científico ele é um discurso que propõe uma normalidade, né? E que só pode existir dentro de um certo discurso do saber, que é mais abrangente, e etc. Aí eu tento mostrar como que isso acontecia no Canguilhem e no Coiré. O Coiré tem um texto sobre Galileu, ele fala sobre o être dans le vrai, a propósito de Galileu e das suas descobertas, né, da sua teoria na sua época. E fala algo parecido com isso que o Foucault fala, e o Canguilhem utiliza esse mesmo exemplo para se referir ao Coiré. Mas há também algumas diferenças, né? Também eu tento mostrar que não é que existe uma homogeneidade entre todos esses autores, mas uma herança. Tá? E daí eu tento mostrar como que o Foucault, ao mesmo tempo, ele se aproxima dos seus antecessores, por outro lado, ele também diverge. Ele é um herdeiro dissidente, como eu denominei nessa segunda parte. E daí eu tento explicar em que reside essa dissidência. Aí em seguida tem um texto que é sobre a literatura no Foucault, que é um tema que agora já está bem estudado, mas que sempre ficou à margem dos grandes temas trabalhados pelo Foucault na sua obra. Ele escreveu muitos textos sobre literatura nos anos 60 e foram os textos que me inspiraram, né? Comecei a estudar Foucault. Na verdade, minha primeira aproximação do Foucault foi por conta de temas do direito, quando eu estava na faculdade de Direito, né? Vigiar e Punir, textos das décadas de 70. Mas logo em seguida eu comecei a ler esses textos dele sobre os autores literários e me encantei e fiz um mestrado sobre isso. E esse capítulo, ele é uma versão menor das minhas conclusões na dissertação de mestrado. Então, eu analiso ali esses textos que ele dedicou aos autores literários, que são mais de 20. Tem um livro inteiro que se chama Raymond Roussel, sobre esse autor literário. E esse tema também tem um destaque enorme no livro As Palavras e as Coisas, que é um dos seus grandes livros da década de 60. Logo depois, ainda sobre a questão literária, tem um capítulo em que eu analiso a relação entre Foucault e o Blanchot, que é esse outro grande autor francês do século XX, especialista em literatura, crítico e romancista, e o Foucault escreve um livro belíssimo sobre ele, La pensée du dehors, o pensamento do fora, ou do exterior, depende da tradução, eu prefiro fora. E daí eu pego a questão da lei, tal como Foucault analisa nesse texto. O Foucault pega alguns romances do Blanchot, como o Aminadab, o Le Très Haut, e o Tomás, o Obscuro. Neles é possível perceber embrionariamente algo do que o Foucault vai trabalhar na década seguinte, né? Uma relação com a lei. Só que aqui trabalhado dentro do tema da literatura e da linguagem como transgressão dessa lei, né? Daí o tema da transgressão também vincula esse texto do Foucault sobre Blanchot ao texto do Foucault sobre Jorge Bataille, Prefácio à Transgressão. Inclusive, o próprio Foucault é quem diz que há uma similaridade
entre o que para o Blanchot é a atração, é uma atração pelo fora, e aquilo que para o Bataille era a transgressão, para o Sade era o desejo, para o Nietzsche o poder, para o Arthur a materialidade do pensamento, né? Uma experiência do fora. Então, tem a ver essa questão da transgressão com essa questão da lei, com essa questão do fora. Eu acho que essa fase do pensamento do Foucault é uma das mais belas, das mais fascinantes de serem estudadas. Então, tem algo aqui sobre isso também. E depois tem textos que têm a ver com o direito, né? O tema dos ilegalismos, que é extraído ali do Vigiar e Punir, de alguns ensaios e entrevistas posteriores da segunda metade da década de 70. Isso eu trabalhei no meu TCC, no curso de Direito, depois transformei num artigo e agora transformei num capítulo de livro que vem na sequência desse outro sobre Blanchot, né? Então tem uma relação aí entre a lei e o fora no domínio literário e essa questão da lei e da delinquência e dos ilegalismos nas análises do Foucault nos anos 70. E, em seguida, os dois últimos textos dessa parte 2 são escritos em coautoria com um grande amigo meu que é professor da Universidade Federal do Cariri, o Fernando Gingo. A gente escreveu esses textos quando eu estava no doutorado e ele estava entre o mestrado e o doutorado, os dois estudantes da Federal de São Carlos, a UFSCar, e os dois textos são textos diferentes, mas têm algo em comum. Um deles é sobre a leitura estrutural, que é um método de leitura de textos filosóficos que é praticado no Brasil na maior parte dos cursos. Isso está mudando, né? Já tem vários outros modos de fazer filosofia além desse, mas ainda é predominante. E ele tem uma relação com a USP e a USP tem uma relação com a filosofia francesa. É o método inaugurado pelo Martial Guerroux e pelo Victor Goldschmidt, que deram aula no Brasil. E a gente sabe que esse método tem uma série de avanços que ele possibilita, né? De pontos fortes, mas um vício nesse método também traz um déficit na filosofia nacional, isso vem sendo discutido, e a gente tem uma contribuição também para isso, tentando abordar os autores Foucault e Deleuze como autores que sabem utilizar esse método, mas que deslocam, né, o objetivo do método para coisas diferentes, cada um à sua maneira, né, o Foucault e o Deleuze. Então, a gente fala um pouco sobre isso nesse texto. E no texto seguinte, aí já é uma espécie de exercício desse novo método Foucaultiano para fazer uma leitura de um tema, de um texto clássico da história da filosofia, que é a dedução transcendental das categorias do entendimento, que está na crítica da razão pura do Kant. E daí, na conclusão do livro, eu tento falar sobre um assunto contemporâneo, que é a questão da coronavírus, né, da pandemia. Eu acho que todos nós que trabalhamos com o pensamento, né, que somos aí da filosofia, das ciências humanas, tentamos escrever alguma coisa, ou pensar, ou fazer algo diante dessa crise que nós enfrentamos da pandemia. E daí essa foi a minha contribuição. É um texto bem mais livre do que todos os outros do livro, não é necessariamente sobre um autor, tem vários autores e autoras também que são mobilizados para escrever esse texto, e é uma tentativa de reflexão, voltando ao vocábulo crise, lá na sua origem grega, quando o termo designava uma decisão que o corpo, né, o organismo, teria de tomar perante uma doença, né? Então, a origem desse termo é uma origem médica, e depois ele vai derivando para a questão jurídica, para questões teológicas, né? A salvação do corpo ou a danação, no caso jurídico, a condenação ou a absolvição de um indivíduo. Isso ainda na antiguidade e permanece assim durante a Idade Média, até que na modernidade o termo ganha uma nova conotação mais ampla, né? Crise passa a designar a atualidade, né? O momento histórico em que nós vivemos. E daí tem a ver com alguns outros temas trabalhados no texto, a crise da razão, crise da racionalidade, e a epistemologia histórica é uma das formas de pensar essa crise. Aí tem uma relação entre Foucault, Nietzsche, Kant também, que tem a ver com esse capítulo que eu abordo esse tema, né? Mas o meu foco principal é a múltipla crise instaurada pela pandemia. Na verdade, ela não é uma crise nova, ela é uma crise que está engrenada em um processo de crise que tem a ver com a modernidade, com o capitalismo, com tudo isso, mas tem também algumas características específicas. Então, eu tento fazer um diagnóstico, né? Na verdade, não é tão ambicioso assim o texto, ele não é uma tentativa de diagnóstico da crise,
mas uma tentativa de ir adiante numa reflexão sobre a crise, nesse sentido de crise, que é o sentido idêntico à modernidade, né? A modernidade como a época da crise. E daí eu tento tirar algumas consequências disso, né, também a partir dos autores e dos temas que foram trabalhados, né, no livro todo. Então, esse livro aqui é o Devir de um Estilo, né? A ideia do estilo também está presente em todos os textos, mais especificamente na introdução, fica mais claro porque esse termo, né, estilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem sugerir algum desses temas que eu falei, para que eu faça um novo vídeo explicando um pouco mais detalhadamente qualquer um desses capítulos ou outros temas também, fiquem à vontade, podem comentar aí embaixo. E quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato. Agradeço então a todas e todos. Fiquem ligados nos próximos vídeos aqui do canal Conversações Filosóficas.